12 minutos. Nossa convidada já está por aqui, é a doutora Priscila Fernandes. A Priscila vem bater um papo com a gente sobre inventários e essas guerras que se tornam aí a divisão da herança. Priscila, boa noite para você. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Menina, não tem jeito, né? Chegou a hora de dividir a herança, partir o bolo, a confusão começa. Aí não quer saber se é irmão, se é tio, se é mãe, todo mundo vai pra briga, infelizmente, né? Boa noite, Karina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que nos assistem. Karina, infelizmente, quando chega no momento da herança, ali após o óbito, um momento tão delicado de perder um parente, vem aí essa disputa patrimonial, que muitas das vezes não acaba em pizza, né? Mas acaba aí em litígios, em brigas familiares, em mágoas, enfim. É sempre um grande transtorno quando a gente chega no momento aí de partilhar a herança e não existe um planejamento para isso. Priscila, fala pra gente, é possível evitar que esse tipo de coisa aconteça? Porque o que a gente observa, principalmente quando a gente fala, por exemplo, sobre a morte de artistas. A gente viu no caso do Gugu Liberato, a gente viu agora no caso do Christian, da dupla Christian e Ralph. Quer dizer, quando é muita grana, parece que não tem jeito, vai dar confusão de qualquer forma. Mas tem como, pelo menos, minimizar esse impacto? Existe a possibilidade de minimizar, sim, essas disputas patrimoniais, essas brigas familiares, quando o autor dessa herança ainda em vida, né, estipula como ficaria ali o seu patrimônio para após o seu óbito. Isso pode acontecer através de um testamento, através de seguro de vida, através de doações feitas em vida, né? Tudo isso vai minimizar as consequências futuras, que são aí os transtornos que uma partilha patrimonial pode vir a causar aí numa família, ainda mais se um dos filhos sabe que existe um patrimônio, o outro não, e ele oculta isso do inventário. É realmente um momento assim que a gente precisa estar atento, principalmente o advogado, né? Precisa estar atento a essas escrituras, toda a distribuição patrimonial que foi realizada em vida ou adquirida em vida ali pelo autor da herança, para que não se cometa nenhum erro nessa partilha. Agora, com relação ao inventário, a pessoa, né, a figura do inventariante é uma figura muito importante, né? Nós vimos, por exemplo, no caso do cantor Christian, né, que um dos filhos acusou ali, parece que a madrasta, de ter ocultado alguns bens do cantor, ou seja, o inventariante é uma figura que é extremamente importante, precisa ser escolhida com atenção, né? Sim, o inventariante, ele é o gestor ali daquela massa patrimonial, aquele espólio, de toda aquela herança que ficou, que se de acordo com o nosso ordenamento jurídico, um bem imóvel. Então, ele que é responsável por administrar, por gerir todo esse patrimônio que vai ser aí lapidado até o momento da partilha. E muitas das vezes, principalmente nesse caso em específico, acredito que o que pode ter surgido aí um grande problema é a questão do direito autoral do cantor, porque tudo que detém conteúdo econômico a gente precisa inventariar para que os sucessores agora exerçam essa titularidade sobre o patrimônio e, se ele render frutos, que seja entregues a quem de fato e de direito tem aí o dever de receber. Então, o inventariante, de acordo com o nosso Código Civil, se for um inventário judicial, tem que ser uma das pessoas elencadas ali no código. Agora, se for um inventário extrajudicial, o meeiro e os herdeiros, eles podem intitular uma pessoa que tem ali uma competência maior, como no caso de empresas, para gerir uma empresa, porque às vezes pode ser a viúva que não entende nada da empresa, e aí fica até complicado de ter uma gestão dessa herança. Mas a gente precisa seguir a lei, e aí, no caso, seria ou a viúva, ou o companheiro sobrevivente, ou até mesmo os herdeiros, que teriam que gerir todo esse patrimônio até a partilha. Agora, Priscila, antes de encerrar nossa entrevista, eu queria perguntar para você o seguinte, com relação a esse testamento, né? O que a legislação brasileira fala com relação ao testamento? Como é que a gente pode fazer? A partir de quando? Qualquer pessoa pode fazer? Como é que funciona isso? Bom, não existe idade limite para se dispor em testamento. O que precisa respeitar é uma capacidade civil. Aquela pessoa precisa estar sã,
né, para exercer todos os atos da vida civil dela, alienar, doar, enfim. E esse testamento, a pessoa pode dispor, se ela não tiver herdeiros necessários, de até 50% de todo o seu patrimônio. Então, no caso, se ela tiver herdeiros necessários, como filhos, pais, cônjuge, ela precisa respeitar e preservar 50% de todo o seu patrimônio, não dispondo em testamento. Agora, se ela não tiver esses herdeiros necessários, ela pode dispor de todo o seu patrimônio. Como eu disse, não existe idade mínima nem máxima para se testar, mas exige-se sim a capacidade civil dessa pessoa e o respeito à legítima, né? No caso de existir herdeiros aí necessários. No testamento também a pessoa pode dispor de uma partilha. Ora, eu tenho um carro, eu tenho um imóvel, eu quero que o carro fique para um filho e o imóvel fique para o outro, desde que ele respeite esses 50% de distribuição patrimonial da legítima, ele pode fazer essa partilha sim no testamento. É um instrumento muito utilizado para os casos de planejamento sucessório, em que o resultado, assim, para evitar litígios familiares e disputas patrimoniais, tem sido quase 100% aí positivo. Muito legal. Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui na UTM TV. Agradeço muito as informações, viu? Boa noite para você. Boa noite.